Olá, eu sou a Mirelle Cristine e eu e o meu grupo, Wesley Filipim, Tamara Oliveira, Stephanie Gonçalves, Tainá Ferreira e Paulo Henrique, vamos falar um pouco sobre o livro Oportunidades Disfarçadas. Mais especificamente, os capítulos Oportunidade disfarçada nas reclamações de clientes e Oportunidades disfarçadas na concorrência acirrada. Escrito por Carlos Domingos, o livro busca mostrar para os leitores como agir perante as situações consideradas problemas para as empresas, dando como exemplo situações reais de grandes organizações, fazendo-nos perceber oportunidades em meio à gestão de crises. Será que a insatisfação do seu público pode virar uma oportunidade? Bom, dependendo da sua capacidade de lidar com isso, sim. Sem clientes, não há empresa. Por isso, é crucial entender os seus anseios e satisfazê-los, antes que o seu concorrente faça isso por você. A partir de agora, vamos entender como grandes empresas lidaram ou até mesmo nasceram em meio a situações com a clientela. O que você faria se fosse dono da Disney e todos os clientes estão reclamando do atendimento dos funcionários? Imagina só! Logo na Terra dos Sonhos, reclamações e mais reclamações sobre o atendimento. Pois foi o que aconteceu em 1970. O motivo, ao entrevistar a equipe, eles analisaram que esses funcionários, como faxineiras, vendedores de algodão doce, garçons, estavam desmotivados por terem seus cargos classificados como baixos em relação aos cargos considerados mais altos, como os que usavam a cabeça de Mickey, operadores de brinquedos e caixas. Aconteceu que toda a desmotivação era descontada diretamente no público. Então, como motivar os funcionários? Para isso, é preciso se ater a 2 pontos: liderança e treinamento. Para liderar, você deve servir. É preciso identificar o que seu liderado precisa e retirar todas as barreiras para que eles possam tomar relação com o cliente. Assim, a estratégia da Disney foi, ao invés de contratar funcionários com funções específicas, passaram a contratar atores. O pipoqueiro não era um pipoqueiro. Ele tinha o papel de ator de ser o melhor pipoqueiro do mundo. O treinamento foi classificado como aula de teatro. Na hora de trabalhar, ou seja, entrar no palco, o objetivo era buscar a melhor atuação possível. O ator que mais se destacasse seria recompensado. O que nos mostra que um treinamento também é um elemento-chave, pois são os funcionários que estão na linha de frente com o seu público. Meu nome é Wesley Filipim e eu vou falar o caso das Casas Bahia e os segredos para atrair a classe C. Bom, com o aumento da classe C, começou a chamar a atenção de diversas empresas. Mas o que foi descoberto é que trabalhar com esse público não era nada fácil quanto parecia, pois os mesmos queriam preços baixos e alta qualidade ao mesmo tempo. Apesar de diversas empresas ter dificuldades para trabalhar com esse público, no Brasil quem se saiu melhor nessa missão foi as Casas Bahia, e algum dos segredos chaves foi a facilidade em abertura de crédito, o famoso carnê das Casas Bahia que faz sucesso até hoje. A maioria das pessoas de classe C não consegue comprovar renda, ou não tem nenhuma renda compatível para conseguir um crédito. As Casas Bahia facilitou isso exigindo apenas o nome limpo e o comprovante de residência. Um outro segredo-chave foi ver se o produto combina com o padrão de vida do cliente. Às vezes, o cliente quer levar, por exemplo, uma TV de 29 polegadas por impulso, mas o vendedor percebe que aquilo não cabe em seu orçamento e oferece uma de 20 polegadas, que é tão boa quanto a de 29 e cabe no bolso dele. Isso se aplicou também na cobrança. Eles começaram a cobrar sem agredir ou intimidar. Por exemplo, caso o cliente deixe de realizar o pagamento, ele recebe uma ligação, onde as Casas Bahia informa de seu esquecimento. Se não recebe o telefonema, recebe uma carta ou, nos últimos casos, recebe um representante em sua própria residência tratando cada caso em particular e abrindo um leque de possibilidades para negociação.
como diversos outros pontos chaves, como clima amigável e intimista nas lojas, oferecendo produtos de qualidade e a entrega super rápida. O que torna tudo muito interessante é que a marca deixa o orgulho e o ego executivo de lado e atinge a fidelização com a classe C, e sem contar que hoje pode ser um dos seus maiores consumidores. E muita ação que parece inovação, na verdade, é uma adaptação a um novo cenário, observando as maiores necessidades dos seus clientes. O país estava em uma crise econômica preocupante para diversas empresas, mas as Casas Bahia foi o maior exemplo de se recolocar ao cenário atual, superando todas as suas dificuldades e dando um up na marca, transformando grandes problemas em grandes oportunidades. E o que o capítulo, não só o capítulo, mas o livro inteiro ensina é que por mais que a gente encontre dificuldades pelo caminho, não desista, pois o campo de derrota não está rodeado apenas de fracassos, e sim de oportunidades. Até porque toda oportunidade está dentro de certa dificuldade, porque se não fosse essas certas dificuldades, não existiriam grandes empresários ou líderes, e que todo erro no final tem um acerto, e se for visto como lição ou aprendizado. Oportunidades disfarçadas nas reclamações de clientes. Nos anos 70, o segmento de cosméticos na Inglaterra sofria forte pressão da sociedade. O motivo era a prática de utilizar animais como cobaias em testes de novos produtos de beleza. Os fabricantes do setor se defendiam dizendo que as indústrias farmacêuticas e alimentícias também faziam isso. Mas, para os ativistas, os casos eram bem diferentes. Enquanto remédios e alimentos são gêneros de primeira necessidade, cosméticos eram apenas capricho das classes mais abastadas. As lojas do segmento reforçavam essa visão. Eram ostensivas e luxuosas, e seus produtos caros. O debate se intensificou a tal ponto que os manifestantes partiram para a violência. Lojas foram depredadas, proprietários agredidos, houve inúmeros conflitos com a polícia. Você concorda que, num ambiente hostil como aquele, ninguém ousaria lançar uma nova marca de cosméticos, certo? A não ser, é claro, que identificasse naquilo tudo uma grande oportunidade. O casal Anitta e Gordon Roddick já tinham tentado montar um restaurante e um pequeno hotel. Anitta e Gordon avaliaram que o movimento em favor dos animais não seria uma onda passageira, pelo contrário, tenderia a aumentar com o passar dos anos. O casal resolveu investir seu patrimônio no desenvolvimento de loções que não realizavam testes com bichos. Depois de muito trabalho, chegaram a uma linha de beleza que só utilizava produtos naturais. Na hora de montar a loja, tiveram cuidado redobrado para não serem confundidos com o resto da indústria. Optaram por uma decoração simples, com apenas o mínimo necessário para ser aconchegante. E foram mais longe. Determinaram que uma parcela das vendas seria destinada para auxiliar projetos de proteção aos animais. No lançamento da marca, em 1976, outro diferencial. Em vez de propaganda, usaram apenas o posicionamento, a filosofia e os valores inovadores da empresa. O discurso da The Body Shop atingiu em cheio o coração dos ingleses, que não apenas transformaram em consumidores, como também em defensores e divulgadores da nova grife. O engajamento deu impulso e grande visibilidade para a empresa. Em pouco tempo, a The Body Shop repassava gordas contribuições para a campanha Salve as Baleias, do Greenpeace, e apoiava fundações importantes, como The Big Issue, em prol de moradores de rua. Graças ao seu diferencial social e ambiental, a The Body Shop se transformou numa marca global praticamente sem investimentos em mídias de massa. Tiveram uma ideia extremamente visionária e apostaram no compromisso ecológico e social quase 20 anos antes de se tornar uma tendência mundial. Com 40 anos de mercado atualmente, mais de 3.600 lojas em mais de 68 países, foi adquirida pela Natura em 2017. A The Body Shop é uma marca com forte presença nacional e internacional. Hoje está presente em 19 estados brasileiros e Distrito Federal, com 126 pontos de venda. Oportunidades disfarçadas na concorrência. Prada, criada em 1913 por Mario Prada, juntamente de seu irmão Martino, levava o nome de Prada Brothers, em italiano Fratelli Prada.
65 anos após ter sido fundada, estava passando por momentos difíceis por conta da concorrência. O que poderia acontecer quando uma moça de 28 anos, sem experiência em moda ou administração, fica no comando da loja de artigos de couro da sua família? Além do fato de ser difícil comandar uma empresa, imagino que ela estando em crise seja ainda pior. E foi exatamente isso que Miuccia Prada enfrentou. Devido ao fato de não ter formação acadêmica na área e não entender completamente do assunto, teve outra perspectiva e assim encontrou uma solução inovadora. Era simples, não conseguiam competir com as outras marcas de acessórios usando o mesmo material, no caso o couro, por que não usar outro? Sua família foi contra a ideia logo de cara, já que era tradição. Porém, usando seus conhecimentos em teatro, conseguiu convencer seus familiares e assim colocou seu plano em prática. Testou diversos materiais, entretanto, o mais interessante foi o tecido que usavam para fazer paraquedas para os militares italianos. Usou material em bolsas e as mulheres amaram a praticidade e beleza do produto. Graças a essa ideia de Miuccia, fez com que a empresa entrasse para o mundo fashionista e se tornasse uma das mais famosas no ramo da moda, e deixou de ser um pequeno negócio de família. Caso McDonald's. Havia muita concorrência nos estabelecimentos estilo drive-in, então os dois irmãos, Richard e Maurice, reinventaram um negócio diferenciando entre os concorrentes. Bom, na Califórnia, em 1940, com o aparecimento dos automóveis, os drive-ins eram restaurantes ao ar livre, em que as pessoas podiam comer os tradicionais hambúrgueres sem sair dos seus carros. Porém, esses locais se tornaram barulhentos, porque eram pontos de encontros entre os adolescentes. Essa situação levou os irmãos Richard e Maurice, proprietários de um drive-in, à decisão de mudar radicalmente o negócio. O objetivo era afastar os adolescentes encrenqueiros e atrair as famílias de volta. E mais, fazer com que as pessoas comprassem logo, simples assim. Os irmãos eliminaram os estacionamentos, reduziram o cardápio, eliminaram alguns garçons e baratearam as refeições. E assim surgiu em 1948 o primeiro e tão conhecido McDonald's. Gente de todo tipo surgiu para experimentar a novidade. Mais tarde entra nessa história Ray Kroc, que transformava o Mac, o maior império global de fast food. Um belo exemplo de que não importa o momento nem o segmento, você sempre pode inovar os seus negócios. Oportunidades forçadas na concorrência. Caso Walmart e Target. Como a Target se posicionou com a força crescente das redes Walmart? O Walmart, no momento, é a maior rede de varejo do mundo, fundada por Walton em 1962. Ao entrar no novo mercado, o Walmart faz um strike, derruba a concorrência por todos os lados, temido por adversários de todos os tamanhos. O Walmart avançou sem piedade durante décadas, como rolo compressor. A Target viu seu futuro ameaçado pela gigante. Um dos principais varejistas do mercado americano, a empresa assistia preocupada a parte do seu público migrar para a rival nos anos 90. O CEO da Target decidiu trilhar um caminho diferente das redes Walmart para conseguir bons resultados diante do concorrente. Ou seja, ele identificou que além de preços baixos e variedades, poderia oferecer charme, estilo e design, tudo que o Walmart não poderia oferecer devido ao seu tamanho. O posicionamento tomado diante do cenário foi fundamental. Sem baixar a guarda, Bob Wish construiu um dos maiores casos do varejo recente. As lojas Targets foram repaginadas, firmando-se parcerias com fabricantes menores, apostaram em publicidade por pessoas conhecidas para assim popularizar a loja, entre outras formas de sobrevivência. Resultado: repercussão na imprensa, simpatia do público e construção de uma marca de varejo cool. Assim, a despeito ao todo-poderoso Walmart, a Target conseguiu crescimento e se firmou como uma varejista diferenciada. Atraiu um público com maior poder aquisitivo e desfruta de uma ótima lucratividade. A Target nos mostra que a criatividade pode surgir nos piores momentos, como forma de saída da zona de conforto para a busca de resultados mais poderosos, e que não importa o peso do concorrente, o que importa é competir na mesma classe. Um bom gestor deve sempre buscar a melhor maneira de agir, independentemente das circunstâncias. O que pode ser considerado um problema
também pode virar, como já foi dito, uma oportunidade. Vai depender da visão de cada um. Por exemplo, se não houvesse concorrentes ou clientes insatisfeitos, como você iria desenvolver o seu negócio? Como haveria diferenciação? Como haveria fidelização? Essas adversidades sempre existirão. O que vai fazer você chegar em primeiro é a forma que vai lidar com elas. O seu copo está meio cheio ou meio vazio? A capacidade de lidar com qualquer tipo de crise é essencial para todos os profissionais da área de negócios, principalmente o marketing, que está lidando diretamente com os dois lados da moeda, o da empresa e o do consumidor.